Olá pessoal, boa noite, Alexander Brasil. Boa noite mais ou menos, né? Boa noite para algumas raras pessoas que a princípio continuam deitando e rolando no nosso país. Infelizmente acabamos de acompanhar aí a condenação do deputado Daniel Silveira a quase 9 anos de prisão, 8 anos e 9 meses, fora uma multa aí de mais de 200 mil, além ainda da possível perda de mandato. A gente fala possível porque isso vai ser ainda motivo de debate e provavelmente de votação lá na Câmara de Deputados. Não dá para contar com aquele pessoal. Alguns falam em arrependimento do que fizeram no passado, de deixar esse deputado ser, inclusive, mantido preso por quase um ano, 11 meses. E agora vem essa condenação, um julgamento que aconteceu de forma muito célere, né? Foi pautado rapidamente e nós já sabíamos o resultado, porque não haveria muito como se surpreender por conta desses ministros do STF em relação ao que eles vêm fazendo em nosso país. O que surpreendeu aí, principalmente agora nessa votação, foi o voto do André Mendonça. Muitos acreditavam que ele, inclusive, poderia pedir vistas para poder dar um tempo maior aí ao deputado para fazer alguma coisa, mas não pediu, e além de não pedir vista, votou pela condenação do deputado Daniel Silveira. É complicado porque o histórico do André Mendonça também é um histórico complicado, sempre muito ligado a alguns ministros lá que foram colocados pelo Lula, pela Dilma, ministros que já foram, inclusive, advogado da CUT, do PT, que é o caso do Dias Toffoli. A princípio, parecia que para algumas questões o André Mendonça seria sempre muito correto, coerente, mas o voto dele hoje, além de um voto ser muito fraco, surpreendeu justamente por ter votado com os outros ministros pela condenação, então, do deputado Daniel Silveira. Você imagina, alguém que está sendo, inclusive agora, condenado à prisão por falar verdades, né? Está até ali, condenado por falar verdades. É uma pena que parece que a gente está aí, inclusive com outros poderes, como o Poder Legislativo, que poderia fazer alguma coisa em relação a esses abusos cometidos pelo STF, totalmente engessado, totalmente amarrado. No caso do Senado, a gente vê um jogo de comadres, né? Comadres, compadres, que um protege o outro, e no caso dos deputados federais, que não têm o papel constitucional de investigar e de analisar o que esses ministros vêm fazendo de forma direta, mas indiretamente poderiam sim estar trabalhando para que essas coisas não acontecessem, e também poderiam não estar se curvando a tudo que esses ministros vêm empurrando goela abaixo, inclusive na questão do voto impresso, onde eles foram lá dentro da Câmara de Deputados fazer um lobby, né? Interferir diretamente na votação daquele momento, e sempre que é do interesse dos ministros, nunca da nação e dos brasileiros, eles vêm intervindo de forma muito clara e direta em relação a tudo que acontece no nosso país. Além da condenação totalmente injusta por conta dos votos dos ministros ao deputado Daniel Silveira, aconteceu também durante o dia uma coisa inédita. O Alexandre de Moraes punindo o advogado do Daniel Silveira por recorrer a questões que eles consideravam injustas ou obscuras, enfim. E aí a gente coloca aí uma comparação com o que aconteceu durante todo o período do Lula, né, dos inquéritos do Lula, onde os advogados dele entrou com tanto recurso que as pessoas ainda não conseguiam entender exatamente a quantidade de recursos. Mas, com certeza, algo próximo ali de 500 recursos, praticamente em todas as possibilidades, em todas as instâncias, e nunca houve nenhuma condenação com os advogados do Lula por fazerem tantos recursos. Até que finalmente conseguiram descondenar o cara, e ao descondenar, quando vai para novos julgamentos, está acontecendo o que nós já sabíamos que ia acontecer. As ações estão perdendo, estão caducando, estão deixando de ter prazos, e ele acaba ficando aí com uma sensação de que
não tem mais culpa no cartório, mas todos nós sabemos, a pena não está mais sendo condenado porque não tem mais tempo hábil na justiça para condená-lo, já que os crimes dele estão prescrevendo. Mas enfim, então o que está acontecendo nitidamente é um ativismo do judiciário totalmente contra as premissas que nós temos na Constituição, que apesar de ser falha, pelo menos deveria ser respeitada, principalmente por esses que o papel deveria ser guardião da Constituição, e de guardião eles não têm nada, eles estão escrevendo a sua própria Constituição e rasgando essa diariamente em todos os julgamentos que eles vêm fazendo. E agora abre um precedente aí do primeiro deputado, que a princípio, pelo julgamento deles, deverá ser cassado, fica 8 anos inelegível, porque daí entra na questão da ficha limpa, como ele está condenado no STF, não tem direito a recurso, não tem direito a nada, e cabe lembrar aqui que quem julgou ele são justamente as pessoas interessadas que alegam que foram ofendidas por ele. Então isso dentro da nossa previsão legal não existe. Você se sente ofendido por alguém, você vai lá e entra com processo e pede para que algum juiz faça julgamento disso. Agora, esses juízes do STF, eles além de serem supostas vítimas, também são aqueles que julgam e condenam os seus adversários. Então isso está totalmente irregular em nosso país. Ele foi condenado pela questão de atos antidemocráticos e agora abre um precedente para, inclusive, daqui a pouco fazerem o mesmo com o nosso presidente da República. Inclusive, ele cita o tempo todo, durante o julgamento, alguns ministros ali dizendo que é um absurdo que o Daniel Silveira, inclusive, citou as forças militares como um remédio constitucional para conter esses ministros do STF. Você imagina se isso vira moda e todo mundo que falar que os militares teriam que agir começar a ser preso e pegar aí 9, 10 anos de cadeia. É exatamente o que os ministros querem fazer do Daniel um exemplo e um cala-boca em toda a população que clama aí por uma intervenção para que o STF não continue arrebentando com o nosso país. É um motivo de muita preocupação. Não tenho como dizer para vocês como conter essas pessoas, como conter esses ministros. O último bastião que pode ter alguma força, porque é o chefe da força militar, é o presidente da República. Se a gente conseguir contar com o presidente da República para uma reeleição, ele conseguir nomear mais 2 ministros do STF e jogar dentro das 4 linhas com um pessoal que está jogando o tempo todo fora das 4 linhas, talvez este seria um caminho. Mas temos claro aí que dificilmente esse pessoal do STF vai continuar deixando o presidente da República continuar aí uma reeleição, um segundo mandato, porque o tempo todo eles vêm deixando claro que não haverá segunda oportunidade para o presidente da República. É um duelo de forças, é um duelo que a gente a princípio procura acreditar que o presidente tem carta na manga. Eu já fiz um vídeo para vocês falando sobre algumas possibilidades de carta na manga que nós temos, contando com apoiadores lá de fora, que nesse momento inclusive estão em guerra, mas que podem ser um forte aliado para conter a fraude digital. Mas não é só isso, né? A gente precisa organizar a nossa casa, a nossa estrutura interna aqui, porque ainda que a gente consiga conter a fraude e reeleger o nosso presidente, o país está virado do avesso com esses ministros do STF fazendo exatamente o que a Suprema Corte da Venezuela e de outros países comunistas vem fazendo, não deixando governos de direita e conservadores governar o país e aprisionando e até mesmo decretando isso que foi feito hoje com esse deputado, tirando o direito dele de fala e sentenciando ele a muitos anos de prisão. Eu vou finalizar esse vídeo com um trecho da fala do próprio Daniel hoje no plenário, que penso eu que se tem alguém que merece ser ouvido nesse momento, é o deputado Daniel Silveira, tá bom? Vou fazer um convite para ele pessoalmente para que venha até Florianópolis, para que faça aí pelo menos uma palestra e para que a gente possa ouvir o que ele tem a nos dizer. Vamos torcer que vai dar certo e em breve ele vai estar aqui com a gente em Florianópolis. Para quem está em outras regiões de Santa Catarina, eu convido já vocês, assim que eu anunciar a vinda dele,
que venham prestigiar esse momento, enfim. E para quem está em outros estados, vamos continuar lutando, porque é o que nos resta. Porque se esses ministros acham que com essa sentença absurda vão nos calar e vão calar os conservadores, tenho certeza que da minha parte e da sua, isso não vai acontecer. Tá bom? Fiquem com Deus, fiquem com a fala do Daniel, força e ordem. Presidente, bom dia aos demais membros da casa. Vou abrir aspas. Nós temos de redesenhar o Poder Judiciário e o papel do Supremo Tribunal Federal. Tem de fechar o Supremo Tribunal Federal. Nós temos de criar uma Corte Constitucional de guarda exclusiva da Constituição e os seus membros detentores de mandato. Nós temos de evitar que gente como o ministro Roberto Barroso tenha o poder de ditar os rumos do processo eleitoral, de ditar os rumos da escolha popular, de ditar os rumos da democracia brasileira. Não foi para isso que essa turma foi colocada lá. Eu tenho alertado lá na Câmara dos Deputados, ou nós enquadramos essa turma, ou essa turma vai enterrar de vez a democracia brasileira. Fecha aspas. Essas palavras pertencem ao ex-deputado Vadir Damus, do PT. Eu concordo com ele, foi presidente da OAB do Rio de Janeiro. Quando essa Câmara olhar objetivamente esse tempo que nós enfrentamos hoje, objetivamente, e as pessoas são reconhecidas por seus atos depois de séculos, às vezes, né? E também as atitudes que são tomadas. Deputado Luiz Lima, hoje a Câmara vai permitir, infelizmente, talvez até o presidente Arthur Lira não tenha percebido esse equívoco muito grave, na verdade, contra o Legislativo, em não ter pautado a sustação da ação penal 1044, que são 5 pedidos, e 2, inclusive, são tempestivos e estão sobre a mesa, e estão totalmente em conformidade com o artigo 53 da Constituição, que pararia um processo que ele nasce de forma irregular, inconstitucional, nasce de ofício pelo Supremo Tribunal Federal e deu continuidade, onde naquela época o ministro Dias Toffoli, então presidente, ele estabeleceu como a Suprema Corte atuaria contra a democracia brasileira. É o que está acontecendo, deputada Bia Kicis. Foi procuradora, sabe muito bem o que eu estou dizendo, e o detentor da ação penal solicitou o arquivamento desse inquérito por 2 vezes e foi ignorado pelo Alexandre de Moraes, o ministro que é o reizinho do Brasil, né, um menininho frustrado que age da maneira dele fora da Constituição Federal. Tem muita coragem atrás da mesa com uma caneta e o poder de mando. Eu fiquei 11 meses em um presídio, 11 meses, sem crime. Mas eu acho que eu estava mais livre, porque o menor presídio do mundo é a toga do ministro Alexandre de Moraes, que só cabe um marginal. É muito complicado que se tenha pessoas desse